muitas barreiras nesse acesso, o que dificulta essa permanência. A gente está aqui já há tantos anos falando de educação inclusiva, de educação especial, e o TEA dentro do público-alvo, dentro da educação especial, e até hoje a gente escuta relato de escola que não aceita, bem entre aspas, né, não aceita o aluno lá porque não tem estrutura para receber esse aluno. Então, a gente precisa ter essa formação, especialmente nós, professores, precisamos nos formar para lidar com o TEA, mas a escola como um todo precisa estar preparada. Porque essa criança é ótimo, esse adolescente com TEA, ele vai circular por todo o ambiente escolar. Não estou dizendo que não, pra gente não, já que a escola não vai fazer, a gente não faz, muito pelo contrário, tem que começar de algum lugar. Se for por nós, professores, em sala de aula, para começar, que seja por nós. Mas é importante essa disseminação dessa informação. A escola precisa estar preparada, não é só o professor. O professor tem que estar bem preparado, né? Porque a gente que vai lidar mais ali no tete-a-tete, no miúdo do dia a dia. Mas a escola como um todo também precisa se preparar. E aí, vou até fazer uma pergunta para vocês. Você tem trazido os seus pares, professores, a galera da escola, para participar com você dos momentos de formação aqui do Grupo Rema Neuroeducação? Esse é um momento que a gente pode trocar. Claro que aqui não tem a extensão que nós temos dentro de uma pós-graduação, mas aqui é um lugar que a gente pode estender. Aqui é um lugar que a gente também pode aprender muita coisa. E com essas pequenas pílulas que a gente tem, eles também podem começar a ter um grande aprendizado. O rendimento escolar também, muitas vezes, não é dos mais amplos, ele é sempre relatado como mediano, e isso faz com que ele também se perceba nesse lugar de não conseguir render do jeito que as outras pessoas e os outros pares dele estão rendendo. Isso também pode minar, inclusive, a autoestima e desencadear outros transtornos. Sempre bom a gente estar de olho. A compreensão das dificuldades acadêmicas dele, que é justamente esse processo. A pouca participação nas atividades sociais e culturais da escola, nas festas, nos eventos, também não facilita essa socialização e não promove essa socialização, além das dificuldades cognitivas que interferem em aprendizagem, desenvolvimento, cognição, concentração, motivação. Isso faz com que eles acabem tendo muitas dificuldades no seu cotidiano. A gente precisa olhar para esse adolescente, a gente precisa cuidar desse adolescente e precisa estar atento às demandas e necessidades dele. Porque muitas vezes essas situações como um todo explodem como comportamentos disruptivos, como agressividade, como explosão de humor, como uma oscilação grande no humor. E alguns autores dão um nome para isso de comportamento problema. Comportamento problema é todo aquele que impede a gente de realizar um comportamento adequado, e é aquele comportamento que atrapalha a gente no dia a dia. E a gente pode ter vários aqui. Por exemplo, uma escola que não está preparada e que não pensa sensorialidade para um adolescente com TEA, que tem uma hipersensibilidade, ele faz com que esse adolescente tenha crises de hipersensibilidade. E esse pode ser considerado aí um comportamento problema, porque as crises recorrentes fazem com que ele não consiga aprender da maneira adequada. A gente sabe de vários relatos de adolescentes com TEA que acabam se machucando por causa desses comportamentos, por causa das questões de hipersensibilidade. E a gente tem alguns tipos de comportamentos problemas que podem surgir nessa demanda, tá? Problemas, como comportamento que causa dano ou ferimento para o próprio indivíduo ou para outra pessoa, quando eles têm situações de autolesão ou de autoagressão. Em muitas situações de sensibilidade, isso acontece bastante. Comportamento de destruição de objeto e de propriedade, então como jogar o material no chão, por exemplo, numa crise. Comportamento que tem como consequência reprovação social e afasta as pessoas dele, como tocar as partes íntimas de si ou dos outros. Lembra que eu falei que os adolescentes com TEA também precisam ser pensados na sexualidade? É isso. Porque senão ele vai tocar a parte íntima de uma outra pessoa e isso é socialmente inaceitável. Olha o prejuízo que pode causar. Imagina num grupo de adolescentes isso acontecendo. E a gente sabe que adolescente é um bichinho complicado às vezes, né? A gente, para poder começar a falar um do outro e para poder jogar umas verdades duras na cara, eles são ótimos. Criança e adolescente, a gente fala sem muito
sem muito filtro, né? A gente é bem dura, a criança e adolescente é um pouco dura na maneira como ela fala. Então, precisamos estar espertos. E também os comportamentos que atrapalham o aprendizado, como, por exemplo, as estereotipias, os rituais, enfim. Muitos dessas situações podem aparecer nesse momento. E elas podem aparecer em decorrência daquelas dificuldades ali que a gente falou na adolescência. Então, entender essa adolescência e pensar essa adolescência, as dificuldades, o que pode estar vindo e preparar esses adolescentes para tudo que vai acontecer, é uma tarefa extremamente importante. E nós, profissionais, precisamos ter estratégias e boas estratégias para que esse adolescente consiga estar bem dentro desse ambiente escolar. O meu foco aqui, obviamente, eu não tô falando tanto de casa, não estou falando tanto de clínica, mas certamente se estende a esses dois ambientes também. Então a gente precisa estar pronto para isso, a gente precisa ter esse manejo para que ele tenha esse melhor desenvolvimento que eu falei lá no começo dessa palestra. Então, para isso, vamos pensar junto em algumas estratégias. Como que a gente lida com comportamentos de adolescentes com TEA na sala de aula? Eu separei para vocês 7 estratégias para o manejo de comportamentos de adolescentes com TEA na sala de aula. Mas antes de eu falar dessas estratégias para vocês, lembrem-se que a gente precisa se aprofundar não só em estratégias, não só em recursos. A gente tem que se aprofundar também no conhecimento teórico. A gente tem que ter base. A gente tem que ter um know-how técnico grande para conseguir intervir. E esse know-how técnico grande, a gente só consegue estudando, a gente só consegue se aprofundando, a gente só consegue buscando. Entender, por exemplo, como que as habilidades sociais e as comorbidades no TEA acontecem na adolescência, como que a independência e a autonomia do adolescente com TEA funciona, a sexualidade dele, a adaptação na família, a adaptação na sociedade, como que isso pode ser feito, a imersão deles no mercado de trabalho, que foi o que nós conversamos aqui até agora, a gente precisa se aprofundar nisso. E lá, na nossa pós de autismo na adolescência e na vida adulta, nós temos disciplinas especialmente voltadas para isso. São disciplinas em que nós falamos especificamente dessas demandas. Então, vocês têm na mão aí uma possibilidade maravilhosa de aprofundamento, de compreensão, de realmente ter uma base segura e sólida para vocês conseguirem atuar na prática. E acreditem em mim, essa é uma das pouquíssimas pós que a gente vai ver sobre esse tema, e eu posso dizer que é uma das únicas que vocês vão ver, se não a única que você vai ver, com esse nível de qualidade. Qualidade técnica, qualidade dos profissionais que dão aula para vocês, e qualidade também na estrutura como ela é feita. Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? E aí a gente aplica as estratégias, conhecendo a teoria para poder aplicar essas estratégias com maestria. Mas vamos pensar um pouquinho de estratégias? Algumas, tá? Lá na pós a gente fala de outras tantas para diversas áreas da vida da pessoa. 7 estratégias, então, para a gente manejar o comportamento do adolescente com TEA. A primeira estratégia é a mais óbvia, porém a mais importante de todas, que é simplesmente conhecer os padrões de comportamento. O TEA tem algumas demandas de comportamento que são muito típicas dele, que são muito características dele. E a gente precisa conhecer esse padrão de comportamento para a gente poder intervir. Eu não tenho como intervir num comportamento, pensar como que eu vou atuar frente a ele ou não, se eu não conhecer o comportamento a fundo. Saber quando esse comportamento aparece, por que ele aparece sempre ou não. Então, o primeiro passo é a gente fazer um rastreio de tudo isso. Seu adolescente com TEA lá na sala de aula, quais são os comportamentos que ele tem? Então, identifica quais são esses comportamentos. Identifica quais são os comportamentos individuais que ele tem, os comportamentos em relação ao grupo que ele tem. Analisa esses comportamentos e vê quais desses comportamentos são mais difíceis, aqueles que trazem mais prejuízos. Não tem regra para prejuízo de comportamento, muito pelo contrário, para cada pessoa, para cada criança, um comportamento, para cada adolescente, um comportamento é mais prejudicial do que outro. Primeiro ponto, então, a gente identifica, depois a gente conhece. Agora que eu sei quais são os comportamentos que são mais problemáticos,
Eu vou tentar entender o porquê esse comportamento acontece, o porquê ele acontece, em que momentos, em que situações esse comportamento acontece, com quem esse comportamento acontece, porque às vezes o motivador é uma pessoa. Tem que lembrar isso, hein? Aonde que acontece? Tem comportamentos que são específicos da sala de aula, tem comportamentos que são específicos do pátio, do mesmo jeito em casa, tá? Tem comportamentos específicos em casa, na escola, na clínica. Traça esse desenho para você reconhecer as motivações e o interesse, para daí sim você saber, bom, esse comportamento eu tenho que atuar. E aí a gente conhece e reconhece algumas técnicas que a gente vai ver aqui, estratégias, na verdade, aqui, e outras tantas técnicas que vocês vão conhecer, estratégias lá na pós, para você poder escolher a melhor técnica para o melhor momento para aquela demanda específica. Nem tudo funciona para todo mundo, lembra disso. E aí, conhecendo tudo isso, a gente vai começar a intervir. E essa é a primeira dica, a primeira estratégia. Conhecer. A segunda estratégia que a gente vai ter é não infantilizar os interesses e a socialização deste adolescente. Lembra que ele é um adolescente e ele precisa ser tratado como tal. A gente não vai infantilizar, a gente não vai tornar ele o anjo azul, a gente vai levar ele para o lugar dele, que é o lugar de adolescente. Ah, Robson, mas ele tem TEA. Tudo bem, ele tem TEA, mas ele tem algumas dificuldades que fazem parte do transtorno, que o transtorno trazem para a vida dele. Ele não deixa de ser adolescente por isso. E ele está passando pela etapa do desenvolvimento dele, que é a etapa da adolescência. Então a gente precisa tratá-lo de tal maneira. Lembra disso, tá? Não infantiliza o seu adolescente, não torna ele criança. Não infantiliza nem os comportamentos dele e não infantiliza também os desejos desse adolescente. Os desejos de adolescente que ele tem precisam ser cuidados e respeitados. Terceira estratégia, esses comportamentos disruptivos, comportamentos problemáticos, comportamentos difíceis podem surgir. E aí, nesses momentos também, a gente vai usar aquela estratégia da observação, tá? Observa quando e onde o adolescente explode, quando e onde ele tem crises de raiva, de agressividade. E aí a gente pode documentar. Quando a gente documenta, a gente consegue descobrir os gatilhos. Muitas das crises dos adolescentes com TEA, que desde crianças já têm, acontecem por situações e demandas específicas, por gatilhos que eles podem ter. Então, identifica esses gatilhos para você saber atuar. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, para a gente pensar juntos aqui. Imagina um adolescente com TEA que ele fica muito irritado toda vez que as pessoas começam a tocar muito nele, ele tem uma hipersensibilidade tátil. Então a gente já sabe, por exemplo, que na volta do intervalo, esse é um momento em que os adolescentes estão todos entrando na sala de aula, normalmente todos eufóricos, não é verdade? Quem é professor de adolescente sabe do que eu estou falando. E eles acabam se esbarrando muito, acabam se tocando bastante. Então esse pode ser um momento que pode aí, ter um momento de crise para esse adolescente. Então a gente já pensa numa estratégia anterior, chamar ele um pouco antes para subir, ou segurar ele um pouquinho mais e ele vem uns 2 minutinhos depois, para poder, enfim, não ter tantas crises. Essa é uma estratégia. A gente consegue pensar um monte de outras tantas a partir dessa documentação. Notem que já é a segunda vez que eu falo disso, né? Se você não se aprofundar em conhecer o porquê do comportamento, vai ser difícil. Quarta estratégia, gente, incentivar a socialização. Esse adolescente vai ter muitos prejuízos sociais. Vai ter dificuldade para processar os padrões de mundo e entender as ações dos outros. Então, eles acabam tendo bastante dificuldade para compreender tessituras e relações afetivas. A comunicação verbal deles, muitas vezes, é limitada, o que torna difícil eles se expressarem e as pessoas entenderem como eles estão se sentindo ou o que eles querem comunicar. Muitos não têm vocabulário emocional, eles não conseguem descrever as emoções que estão sentindo de maneira adequada. E às vezes até têm dificuldade com a expressão emocional. A falta de expressão espontânea também pode parecer que são crianças que têm esquizofrenia, que são crianças depressivas. Inclusive, muitos vão para a avaliação de cara, por causa dessa demanda de falta de expressão, com essa suspeita de depressão, por exemplo. E aí lá a gente descobre que não, a gente está falando de um TEA. E essas dificuldades podem trazer o quê? Prejuízos.
expectativas sociais que são discrepantes, a expectativa é muito alta frente à realidade, o masking, que é o mascaramento dos sintomas, então eu aprendo a esconder os sintomas, eu aprendo a lidar com meus sintomas para tentar esconder ele e parecer que eu não tenho dificuldade. E esse masking causa um excesso de energia, faz com que a gente gaste tanta energia para conseguir lidar com isso, que esse adolescente sempre fica esgotado. Muitos deles têm pouco ou nenhum suporte ao longo da vida, porque eu estou falando bastante que o professor tem que se preparar, mas muitas vezes as famílias também não acabam dando suporte, não levam para as terapias. A gente tem realidades das mais diversas possíveis, tá? A falta de estratégias sociais, afetivas e comportamentais que muitas vezes eles não têm, porque não aprenderam. E por fim, e não menos importante, a dificuldade na cognição social e na atenção compartilhada, nos elementos que envolvem socialização. Essa é uma demanda bem importante para a gente pensar, tá? Quinta dica, tô quase chegando na sétima, hein? As habilidades acadêmicas deles são diversas. Querido professor, pessoas com TEA são categorizadas por níveis de suporte. Nível 1 de suporte exige apoio, nível 2, um apoio substancial, e nível 3, muito apoio substancial. Cada um funciona de um jeito, é um espectro. Cada um tem mais ou menos dificuldades em determinadas áreas. Então, cada adolescente é único. E cada dificuldade é única. Portanto, conheça o seu adolescente. Entenda como ele funciona, como ele não funciona, quem ele é, quais são as dificuldades que ele tem. E aí, com ações muito simples na sala de aula, você consegue ajudar ele na aprendizagem. A gente consegue repensar as tarefas, as ações, o planejamento, e repensar tudo isso é muito importante. E eu coloquei até um lembretinho aqui para você, ó. O processo de aprendizagem de uma criança neurodivergente exige práticas pedagógicas que atendam a possibilidades do seu desenvolvimento global com autonomia e dependência. A formação deste adolescente precisa ser pensada pela autonomia e pela independência. A gente não pode pensar por outro caminho. A gente tem que promovê-lo. Sexta estratégia, currículo adaptado. Não preciso falar mais nada, né? Adaptação curricular para a necessidade dele. Professor de apoio, professor regente, tem que estar conversando para que esse aluno tenha melhor adaptação. E para isso, o PEI é extremamente importante. O planejamento educacional individualizado, ele ajuda para que a gente consiga efetivamente garantir para esse adolescente esse currículo adaptado dentro das necessidades dele. Se o seu adolescente com TEA não tem um currículo adaptado, não tem um planejamento educacional individualizado, está na hora de pensar nisso. E se você não sabe nem o que fazer com isso, está na hora da gente começar a estudar para isso também. A gente também precisa se aprofundar nessa demanda. E a sétima dica, antes de eu dar uma bônus, estimule o desenvolvimento de habilidades dele. Seu adolescente com TEA, ele não é só dificuldades. Ele também tem muitas potencialidades. Conheça as habilidades dele, promova essas habilidades dentro e fora de sala de aula. Sempre mantenha as atividades o mais estruturadas possível e promova essas potencialidades para ele superar as dificuldades. Ele tem dificuldade, mas ele também tem potencialidade. Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente trabalha com crianças divergentes é que a gente olha sempre para a dificuldade. E a dificuldade é uma parte da vida dele. Ele tem muitas potencialidades. Olhem as potencialidades. E aí a gente estimula. Compreender os próprios interesses que ele tem. Esse adolescente entender o que ele gosta, o que ele não gosta. A desenvolver as habilidades que ele tem, que também são muito importantes. Ter relacionamentos e trocas sociais, pelo amor de Deus, estimula a socialização desse adolescente. A autonomia e independência, que já falei para vocês, a gente precisa sempre estar estimulando. E ensinar habilidades essenciais também vão ser importantes. Além do aprendizado regular, lembra que ele é um adolescente, passando pela fase da adolescência, mas às vezes tem muitas habilidades para isso. Então é sempre importante a gente estar de olho se ele tem essas habilidades. Autocuidado para as meninas e para os meninos. Educação sexual, porque a gente sabe que vai chegar esse momento. Pai, mãe, que está aqui junto com a gente, vai chegar esse momento. Então vamos preparar lá para ele chegar. Vamos se preparar para ele chegar. Cuidado com higiene, com asseio.
Às vezes, são coisas tão simples que a gente tem que trabalhar, e essas habilidades são importantes. Pensa um adolescente que tem dificuldade com asseio. Ele fica menos ainda preterido, ele fica menos ainda querido pelo seu grupo. As pessoas querem menos ele ainda por perto, dificulta ainda mais a socialização. A gerenciar a própria fome, então, o que ele pode comer por conta própria, o que ele pode fazer por conta própria, como preparar um sanduíche, por exemplo. E instruções mais diretas sobre tópicos importantes também são cruciais. Agora uma dica bônus, extra, que essa é a base de todo esse processo. Conheça o TEA. Conheça o transtorno do espectro autista. E conheça ele em todos os níveis que você puder. Conheça ele no nível de características, conheça ele no nível da infância, mas não